Eu vou explicar aqui sobre as funções CAN do SCA06, né? Eu não vou ter o produto para fazer os testes reais. Eu vou explicar só na teoria, tá? Mas eu vou fazer o possível para explicar da melhor maneira que eu conseguir. Lembrando que para funcionar o ladder no WPS, o SCA tem que estar com a versão 2.1 ou 2.0x. Essas duas aqui que aceitam ladder. Ó, aqui em Cam Profiles, clicar com o direito, lista Cam Profile. Aqui a gente consegue, aqui a gente consegue ver que tem 20 perfis disponíveis para a gente poder mexer. Tem 10 fixos e 10 calculáveis. Esses calculáveis aqui são feitos com o bloco CanCalc. Eu vou mostrar depois. Primeiro eu vou mostrar o fixo, que o calculável tu tem que executar o bloco para definir os valores. E o fixo a gente consegue editar aqui mesmo. Pode ver que quando seleciona um calculável não deixa escolher aqui, e o fixo deixa. Eu vou mostrar no fixo que é mais didático por causa do desenho aqui. Depois dá para aplicar a mesma coisa que tem aqui no calculável. Aqui vai adicionar a quantidade de pontos que você precisa para definir como que é o movimento. Aqui, ó, adicionando mais pontos. O detalhe aqui, eu vou deixar 4 pontos. O detalhe importante aqui é que a contagem de rotação do mestre vai aumentando e a do escravo pode aumentar ou abaixar. Ó. Ou melhor, eu vou fazer o seguinte, ó. Importante que a rotação do mestre vá aumentando. Eu não posso botar um valor menor depois de uma maior. Ó, ele não deixa. Tentei botar 0.25, não aceitou. Já vai ficar mais claro o que eu estou fazendo aqui. Ó, eu estou fazendo 4 pontos para definir uma volta do mestre. Ó, 0, 0.25, vamos falar em porcentagem, né? Percentual. 0, 25%, 50%, 75%, 1, né? 100%. Aqui o mestre deu uma volta. E fica disponível para a gente definir o movimento do escravo em relação ao mestre. Então, olha só, eu vou fazer a cada 25% da volta do mestre, o escravo dá uma volta. Então, olha só, o meu escravo vai estar girando 4 vezes mais rápido do que o mestre, devido a como que eu deixei esse cálculo aqui. Agora eu vou fazer o seguinte: o escravo, como eu falei antes, pode ir e pode voltar, né? Então o escravo vai ir em uma volta do mestre, eu vou fazer o escravo dar 2 voltas e voltar. Que seria aqui no terceiro ponto aqui, eu reduzo. Então, aqui tá isso aqui serve para definir o movimento do escravo em relação ao mestre. Ó, tô fazendo ele dar uma volta com 25%, dar mais uma e depois voltar. Daí a linha vermelha aqui tá representando o escravo. Beleza? Isso aí vai depender de como que tu precisa que tua máquina funcione. E aqui é o tipo da aceleração. Linear, a aceleração ela vai
sem suavizar nada, ó. Ela é linear, ela não suaviza nada. Dá para escolher cúbico para ele ajustar a curva e ficar de uma maneira suave. Tá acontecendo o mesmo movimento de antes. Tá em uma volta do mestre, o escravo deu duas voltas e voltou elas. Só que agora a aceleração tá suavizada, devido ao tipo cúbico. Beleza? Isso aqui precisa ser precisa ser escolhido de acordo com o que tu precisa para a máquina, tá? E isso aqui é o perfil, no caso aqui eu defini uma rotação. A partir disso, todas as próximas rotações vão estar seguindo esse mesmo, se tiver selecionado para esse perfil, né? Isso aqui vai se repetir para sempre. Beleza? Como se fosse iniciar de volta aqui, né? Isso aqui, o mestre deu uma volta, o escravo fez isso. O mestre vai dar mais uma volta, o escravo vai fazer isso de novo, tá? E agora eu vou mostrar aqui no Ladder como que selecionaria isso. Aqui eu estou considerando que o conceito de gear in, gear out, né, de definir que alguma coisa é o mestre, alguma coisa é o escravo, o eixo virtual, o eixo real, pela rede, eu estou considerando que esses conceitos o cliente já sabe. Aqui, ó. Eu vou adicionar todos. Opa, tinha um bloco errado aqui. Olha, a gente estava mexendo no Cantable 1, né? O index dela, o índice, é 1. Então, no ladder, a gente precisa usar o bloco CanTableSelect para que o SCA comece a respeitar uma das tabelas ali que a gente tenha configurado. Precisa definir também quem que é o mestre e quem que é o slave, tá? Caso, vamos dizer que o mestre é o eixo virtual e o slave é o eixo real. Nosso can table, o índice é 1 e aqui vai definir, deixa eu confirmar aqui, eu acho que vai se é para repetir ou não. É, isso mesmo, ó. Se é para ficar, é para executar uma vez só esse cantable ou se vai ficar repetindo. No caso, periódico para ficar repetindo. Aquilo ali que a gente fez ficaria repetindo. Enquanto o mestre rodar, o escravo vai fazer aquele movimento. Tá? Aí, com a tabela selecionada,
Precisaria usar o caninho aqui. Dá para digitar uma escala ainda. Na verdade, eu não lembro direito desse. É que na versão 2.0 não tinha esse, esses pinos aqui. Vou precisar ver junto o que é sync. É para definir o início. Esse sync aqui é para definir o início. Por padrão usa 0 aqui. E escolhe qual é a table que vai conectar. Esse buffer mode aqui define se o teu bloco ele vai poder ser cancelado durante o movimento ou se ele vai ter que terminar o movimento para que ele possa ser cancelado. Então, normalmente se usa em aborting, que permite você cancelar o movimento do bloco de acordo com a tua lógica. Caim, para ele começar a respeitar essa tabela, e o Canout para ele não considerar mais ela. Claro que numa lógica vai ter marcadores, né, para você ativar e desativar as coisas. Vou fazer alguns exemplos aqui só. Beleza? Daí a lógica vai definir quando que cada coisa vai executar. O foco aqui é explicar sobre os pontos scan, né? Então, espero que tenha ficado claro a explicação aqui do como que funciona. O mestre vai sempre ser um valor que vai estar no sentido. Ele vai aumentar, os pontos têm que ir aumentando sempre, enquanto o escravo pode aumentar e diminuir, para poder fazer essa ida e volta. Isso aqui foi um exemplo de uma cantable fixa. A calculável funciona exatamente igual a fixa, só que ela é feita a partir desse bloco aqui, cancalc. Mesma coisa aqui. A gente vai botar que o mestre é virtual, real. Aqui a gente vai definir o índice em qual campo, em qual cantable que vai ser calculada. Pode ser de 11 a 20. E aqui começa a configuração. Aqui vamos botar já que ela é periódica. Essas 4 variáveis aqui que vão definir a tabela CAN para ficar dessa maneira aqui, ou da maneira que precisar. A quantidade de pontos tem que considerar que a primeira é 0 já, tá? Tem que considerar que a primeira é 0, mas tem que ter ela junto. Então, isso aqui são 4 pontos. As variáveis de master points, slave points, curve type, elas têm que ser arrays. Acredito que no help aqui vai
Aqui no help tá explicando, dá pra ver que tem array aqui, ó. Aqui, melhor ainda o exemplo, ó. Pontos, array, master points, slave points, curve array. O number of points não precisa ser array, na verdade, tá? A gente quer 4 pontos. O master points precisa ser um array. Ele precisa ser um array. E conforme eu expliquei ali, o primeiro é 0. Temos 4 pontos, então aqui o tamanho dele tem que ser 5. Tá? Slave points. Mesma coisa. Curve types também. Perceba que o curve types é o word, enquanto os outros dois ali era L-real. Ó. Quando tu cria uma variável dentro, né, já tentando botar no bloco, ele já cria no tipo certo. Aí eu já vou definir os valores iniciais para ficar igual ao nosso exemplo. Nosso exemplo aqui, o mestre, 0 e adicionando 0,25 em cada um. Você vai, você vai enviar esses valores pela lógica. Por exemplo, assim, tem uma receita de um material que a tua máquina vai produzir. O cliente vai botar esses valores na HM, por exemplo. Você vai salvar eles como uma receita e vai puxar para a tua lógica. Essa é a ideia do CanCalc. É poder variar como que a máquina vai funcionar. Se usasse um CanProfile fixo, tua máquina ia fazer isso aqui sempre. Sempre esse movimento. Com o CanCalc, o operador pode definir lá na IHM como que vai ser o movimento. Claro que o operador não vai ter esse conhecimento, né? Precisa preparar a lógica para receber os valores e usar eles da maneira correta. Mas então, valor inicial. Não sei se é vírgula. Preciso lembrar aqui. Dois, três, quatro, cinco. Eu botei umas vírgulas. Agora sim. Com 5 valores iniciais aqui, para o meu array. Primeiro tá 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1. Agora eu faço a mesma coisa pro slave. 0, 1, 0, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui o curve types, ele varia entre 0 e 1, acredito. Aqui para ficar todos naquela que suaviza, né? Cúbico. Ó, aqui eu tô botando os valores iniciais do array, tá? Mas fazendo pela lógica, aí você vai modificar como precisa.
Botando os valores iniciais aqui. Isso aqui, pelo CanCalc, está representando o que a gente fez aqui. Tá? Então, uma orientação é fazer primeiro no fixo, ver como é que vai ficar representado aqui, ver se é isso que precisa. Aqui também dá para simular a velocidade do mestre, para a gente ver como que o escravo vai se comportar. Aqui, ó, a gente consegue ver aqui a rotação do escravo. O nosso mestre rodando em 100 RPM, o escravo dessa maneira vai alcançar até 600 para ele conseguir fazer esse movimento. Se a gente aumentar isso aqui, o escravo vai aumentar a velocidade dele. Ó, eu dobrei. Eu dobrei a quantidade de voltas que o escravo dá, a velocidade aumentou muito. A velocidade do escravo. É, eu não vou. Ah, tem que botar aqui. Daí. Ó, o escravo tá chegando a 2.400 RPM. Porque eu dobrei aqui e aqui, né? Então, é interessante fazer esse teste aqui primeiro, no fixo, para ver se faz sentido o que tu tá planejando, para depois executar com o CanCalc. Então, resumindo tudo que eu falei, Can Profile List, pode mexer nos can fixos aqui, can tables fixos, verificar. Isso aqui pode ser uma receita fixa, se a tua máquina, se fizer sentido para sua máquina, é isso? Uma, uma rotina de startup, o que for. E o CanCalc funcionaria da mesma forma. Precisa de um array com o número de pontos que vai usar. Os valores das variáveis do array vão ser isso aqui. Tem que respeitar essa regra de o mestre sempre aumentando. O escravo pode aumentar, baixar. Tipo o tipo linear ou cúbico, dependendo do que precisa. Cuidar com a RPM, que pode chegar em RPMs muito altas. Vou botar 500 RPM aqui. Nem, nem calculou. Ah tá, tem que passar o mouse aqui. Ó, vou botar um RPM alto aqui. 600 RPM com essa curva, o escravo vai alcançar 3.500 RPM. O crescimento é. Então, tem que ficar atento com isso. A ordem de execução das coisas aqui. Tu não consegue selecionar uma cantable. Se tu tentar selecionar uma calculada sem ter calculado antes, vai dar erro. Se tentar um can com a cantable não selecionada, também vai dar erro. Então, a ordem correta para você fazer o CanCalc, né, para usar uma CanTable calculada, é calcular primeiro, selecionar e depois o CAN. Beleza?